entrar na análise do jogo, eu, o Charlie Pereira e o Aurélio, para a gente falar o que é que a gente viu nesse jogo dessa noite, que não sei se você vai concordar com nós, Aurélio, mas eu e o Charlie já classificamos como o melhor jogo do campeonato entre os 9 que já aconteceram até este momento. Concordo com vocês, acho que foi uma partida muito boa. Até a gente comentava nos debates hoje que eu particularmente não acreditava que a Napolina viria para cima, mas o resultado adverso forçou a Napolina a vir buscar, né? Então, achei que a Napolina foi um time muito organizado, muito ajustado, e acho que foi uma grande partida, sim, sem dúvida. Vamos lá, vamos começar então a nossa análise a partir de agora, começando pela arbitragem. Quero trazer aqui a arbitragem do Anderson, né? O Anderson Oliveira, ele que foi o árbitro desse jogo. Eu não vi nenhum reparo, assim, eu só achei que os acréscimos do segundo tempo, Charles, talvez pudesse ter sido um pouquinho mais. Eu achei o segundo tempo um pouco arrastado, ele deu 5 minutos. Os auxiliares, para mim, também foram bem, em lances assim difíceis, eles conseguiram ter um bom nível de acerto. O VAR, naquele lance que a bola bate no braço lá do zagueiro da Napolina, na finalização do André Luiz, acho que o VAR fez certo em não chamar, a bola bate no braço mesmo, mas o cotovelo do jogador está ali encostado no corpo dele. Eu vi uma boa arbitragem do Anderson Oliveira. E você, Charles? Também, né, tive essa impressão, e olha que o gramado pesado, encharcado em alguns pontos, até poderia ser, né, uma situação de um jogo mais pegado, violento, né, onde ele, evidentemente, teria que trabalhar mais, mas isso não aconteceu. Eu vi o jogo pela televisão, né, aqui na transmissão da televisão Brasil Central, eu tive uma impressão no primeiro gol da Napolina, que é uma bola esticada ali para o atacante, o Thiago Pagnussá, que sai na caça dele, acaba não chegando. Eu tive a impressão que o jogador da Napolina, pelo ângulo que estava aqui a transmissão, de que ele estava impedido. Eu vi toda aquela comemoração e fiz, vamos anular esse gol, vamos chamar o VAR aí, questão das linhas, mas não. Quando voltou dos replays do gol, a bola já estava rolando. Então, certamente o lance foi checado e, né, eles constataram aí, através do recurso das linhas, do posicionamento do jogador no momento do passe, que a situação era legal, né? Foi o Caio Max Vieira, né? Eu quero, Charlie, até checar com a federação, né, se nesse VAR que está sendo utilizado no Campeonato Goiano, se ele checa as linhas ou não, sabe, assim, de maneira como faz na Série A. Quero até, durante essa semana ainda, checar essa situação com a federação, porque eu estou achando muito rápido os retornos, sabe, Charlie, assim, o gol, a bola está soltando muito rápido. Então, se eu quero checar com a federação essa informação, se de fato estão sendo traçadas as linhas, como acontece nos campeonatos brasileiros, né? E você, Aurélio, como é que você viu aí a arbitragem do Anderson Oliveira e os seus auxiliares, o Bruno Pires, o Ricardo Prado e, no caso, no VAR, o Caio Max? Olha, Gerli, eu achei uma arbitragem bem padrão, futebol brasileiro, um jogo muito amarrado. Eu até dou um desconto, porque com o campo encharcado, acho que tinha alguns lances que realmente não tinha como não parar o jogo. Mas acho que dava para rodar mais o jogo. E aí, em determinados momentos, ele dava faltas que em outros momentos ele não marcava. Então, acho que faltou um pouco de critério nesse sentido. Agora, sobre o lance do impedimento, da minha visão de quando eu estava no campo lá, que eu estava bem na linha de onde o atacante da Napolina, parecia muito à frente. Muito à frente. Só que a questão do VAR, que pega, é o que a gente comentou até no pós-jogo de Vila Becati. A resposta do VAR é muito rápida, que para mim sinaliza que o lance não foi checado. Se eu não estiver enganado, acho que não ficou nem um minuto esperando. O Vila botou a bola no meio de campo, o juiz já mandou seguir e ficou por isso mesmo. Então, acho que essa questão do impedimento não está sendo checada da forma correta no VAR do Goianão. Então, é uma coisa para a gente analisar futuramente. Vamos checar isso com a federação, que aí a gente traz uma informação precisa para o torcedor. E um lance que o árbitro foi muito bem foi o lance do gol do Vila, o segundo, porque foi pênalti no lance, ele deu uma seguradinha
e essa seguradinha foi o tempo suficiente para sair o gol e ele não atrapalhar que o gol saísse, né? Não que eu quisesse ou não quisesse que o gol saísse, mas é que o árbitro agiu da maneira correta para ver se o lance resultaria em gol, e o lance acabou resultando em gol. E Agora assim, vamos conferir. Sim, Charlie. tem jogadores que eu acabo torcendo muito por eles quando eles atravessam talvez um cenário difícil, uma fase ruim na carreira. Eu estava torcendo pro gol do William. Aliás, eu vibrei muito com o gol do William Formiga, né, no sentido de que, poxa, o torcedor do Vila pega muito no pé dele, né? Às vezes pela limitação ofensiva, ele é muito forte na marcação, né? E eu me lembro agora recente, teve uma sabatina de alguns torcedores com o presidente do Vila, o Jorge Bravo, não, o ex-presidente, e o tema Formiga foi muito instigado, muito cobrado do Hugo, por que renovou, os números dele são ruins, o Hugo contrapunha com argumentos, né? O fato é que eu acho que o Hugo acabou não conseguindo convencer, pelo menos aqueles torcedores que estavam ali, né? E aí o William Formiga, que não fez gol, não deu assistência, me parece, eram esses os números apresentados pelos torcedores para justificar as críticas, né? Ele faz um gol, né? Sobrou para ele ali, ele mandou pro Exatamente. E se o árbitro dá o pênalti, ele tinha atrapalhado, né, o gol do William Formiga. Então, foi um lance bom ali do árbitro. Vamos agora conferir a escalação que o Vila teve durante o jogo, né? Ayrton no gol, Elias na direita, Thiago Pagnussá, Pedro Romano, substituído ainda no primeiro tempo pelo Anderson Jesus, e o Formiga, que fez o gol. Maranhão, conta aí para você, né, Aurélio? Já foram 2, né? Falta só mais um. Maranhão tomou amarelo de novo. João Vieira, substituído pelo Marco Antônio, e o Marquinhos Gabriel. Lá na frente, o André Luiz, que deu lugar ao Rainer, o Janderson, substituído pelo Emerson Urso, ali com 2 minutos de jogo, praticamente, e o Della Torre, substituído pelo Rafa Silva. Os gols do Vila, um do Formiga, outro do Emerson Urso e mais um do Marquinhos Gabriel. Agora vamos conferir a escalação da Anapolina também, no jogo do técnico Flávio Tanajura. A rubra de Arthur, a rubra teve que trocar 2 lesionados no intervalo também, o Arthur que saiu para a entrada do Jean Carlos, o Felipe Pacajus, que tomou o cartão amarelo, substituído pelo Thiaguinho, Donato, Lula e Wadson. Dudu, Matheus Chaves e Roberto Baggio, que deu lugar ao Davi Torres, Wesley, o Yuri Tanque, depois o Juan Freitas, Romarinho, que saiu para a entrada do Gregory. Os gols da Anapolina, do Matheus Chaves e do Juan Freitas. O Pacajus tomou cartão amarelo. Então, vamos entrar agora na análise do jogo propriamente dita. Charlie, como é que você viu o primeiro tempo, né, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga? Por favor, descreva para a gente a primeira etapa. Eu gostei mais do segundo tempo pelo cenário de emoção que ficou ali o jogo, aquela trocação mais aberta do que o primeiro. O primeiro foi, né, muito interessante. O Vila faz o primeiro gol ali com o Emerson Urso, que minutos antes do gol tinha sido o substituto do Janderson, né? E pareceu uma contusão muscular. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, né? Foi. Não seja nada assim de tão grave com o jogador, né? E entra o Emerson Urso, aquelas coisas do futebol, né? O jogador estava ali no banco, chovendo, talvez agasalhado ali, não tinha essa expectativa de entrar logo de cara, e entra, a bola sobra para ele ali, depois de a jogada começa com o André Luiz, né? Ele cruza a bola na área, o Marquinhos Gabriel, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Marquinhos Gabriel finaliza, o goleirão espalma, e no rebote o Emerson Urso atento marca. Torço muito pro Emerson Urso, estava falando do William Formiga agora, do Emerson Urso, pelo drama que viveu na temporada passada, né? O melhor momento dele ali no início do ano, né? Marcando gols, sendo decisivo, sendo destaque, vem essa contusão. Faz 1-0 Vila Nova, a Anapolina até cresce um pouquinho depois do Vila, né? Quando você está em vantagem do placar, existe normalmente aquele relaxamento, o time adversário, às vezes, quando tem um pouquinho de qualidade, a Anapolina tem qualidade, cresce, equilibra as ações, e o jogo vai nessa
dinâmica aí, até o gol do William Formiga, né? Vocês acharam que o goleiro tocou realmente no João Vieira? Eu achei que sim. Eu achei lá do estádio ficou bem claro que ele chega atrasado na bola e acerta o João Vieira. Ela sobra para o William Formiga, que faz o 2-0. Jogo decidido? Claro que não, né? O Vila Nova, nos últimos tempos, mostra que um 2-0, mesmo em casa, não é jogo decidido, né? E aí veio esse susto no segundo tempo, com o gol do Juan, logo com 12 minutos. Né? O Vila cresce depois do gol. Né? Acho que o Vila tomou um susto e falou assim, poxa, eu não posso ficar aqui atrás, e apesar da Ana Paulina criar uma outra jogada, o Vila começou a ter oportunidades. Acho que as alterações melhoraram o Vila, principalmente o Rafa Silva, ele entrou melhor do que o que tinha apresentado o Della Torre, brigando. Né? Não gostei tanto do Marco Antônio, né? Mas eu gostei da entrada do Rafa Silva, e o Rainer teve a estrela de estar ali no momento certo, no setor nem é tanto dele, né? Ele não se desfez da bola na hora de acionar o Marquinhos Gabriel, né? Ele olhou, ele viu o posicionamento do Marquinhos Gabriel, né? Dá o passe, a gente já falou isso aqui, da inteligência do Marquinhos Gabriel, tira um jogador com um pé, bate com o outro, né? Um golaço, para mim, do Marquinhos Gabriel, e a Ana Paulina não espera o Vila nem comemorar, empata o jogo, e aí foi aquele susto ali que o Vila teve nos minutos finais, né? Aquela cabeçada ali que passou pertinho do gol do Ayrton, o torcedor do Vila tirou com um suspiro, mas olha, o Ayrton para mim falhou no segundo gol da Chata, né? A bola passou embaixo dele, né? Mas Gerliezer, Aurélio, para mim é uma vitória justa, não houve interferência da arbitragem nessa construção de vantagem do Vila Nova, né? O Vila jogou melhor do que a Napolina, né? E 100% de aproveitamento. Ouvi uma declaração do João Vieira essa semana e o que ele disse após o jogo contra a Becate tem muito razão. É muito melhor você consertar, corrigir o que precisa corrigir. Claro, todo mundo precisa corrigir no início de temporada, mas é muito melhor com 2 vitórias, né? Muito melhor nesse cenário do que talvez com um tropeço, com uma derrota. E você, Aurélio, como é que você viu essa construção desse 2-0 do Vila outra vez no primeiro tempo, né? O Vila conseguiu construir 2-0 contra a Becate no primeiro tempo e mais uma vez constrói 2-0 no primeiro tempo, desta feita contra a Napolina. Gile, eu vi um Vila muito mais organizado dessa vez. A expectativa que a gente tinha que o Vila fosse o dominante do jogo, mas isso muito restrito ao primeiro tempo. Achei o Vila até muito entrosado, muitas trocas de passe rápidas, um time muito organizado. Achei o Marquinhos Gabriel um pouco mais participativo nesse momento, apesar que o João Vieira ainda domina o meio de campo. Ele é o principal jogador do Vila nesse ano e ele está demonstrando isso. Então, vi um time do Vila muito organizado, fugiu o nome, o André Luiz, continua sendo muito acionado, um jogador que está se demonstrando também muito importante nesse estilo de jogo do Louser. Muito por conta disso, ele sai muito cansado, ele é substituído porque ele estava exausto em campo. Ele é um jogador muito acionado e o Vila consegue praticamente dominar todo o primeiro tempo. A entrada do Urso foi interessante porque ele entra numa rotação, na mesma rotação do time, como ele já entra no segundo tempo, e ele consegue ser premiado com um gol. E o segundo gol do Vila é aquela questão do Vila mais uma vez trocando passes, o João Vieira aparece com liberdade dentro da área e o goleiro comete o pênalti, o árbitro muito, muito sabiamente deixa a jogada seguir, porque existe uma clara chance de gol que o Formiga não desperdiçou. Talvez se o Formiga joga a bola na lua, que às vezes até o que a torcida espera, como o Charlie fala, a torcida tem pegado um pouco no pé dele, o pênalti seria marcado. Também faço a ressalva de que aí já no segundo tempo, talvez a gente até vai debater mais para frente, o gol da Napolina para mim é um gol ilegal, mas isso vai ter que ser visto posteriormente, e aí o segundo tempo o que foi aquele jogo, um jogo de muito equilíbrio, em que a Napolina aproveita da fragilidade física do Vila, ficou muito evidente que os jogadores do Vila cansaram muito, o lado direito do Vila vira uma avenida, o Elias não consegue mais acompanhar as descidas dos atacantes, o
Pagnussá também muito cansado, muito extenuado, tanto que em determinados momentos o Louser faz uma linha de 5, que era André Luiz, Formiga, Jesus, o Pagnussá e o Elias. E aí, com a saída do André Luiz, o Urso faz o recuo para ser esse quinto homem ali dessa linha de 5. E o Vila começa a sofrer esses ataques. Acha o gol com o Marquinhos Gabriel, mas logo em seguida toma o segundo gol. E foi mais pressão. E assim, o Gerli, quero discordar de você, eu acho que os 5 minutos ficaram de ótimo tamanho, porque se tivesse mais um minutinho ali, eu acho que o povo passava mal ali naquele estádio. Foi ótimo os 5 minutos. O áudio. Caso ali foi caso de saúde pública, né, Aurélio? Eu acho que o Arthur olhou assim, não, acho que vai drama, né? desmaiar uns 10 ali, viu? Eu achei o primeiro tempo do Vila muito bom, sabe, em termos de time. Eu vi um time muito, muito coeso. Eu vi uma situação diferente hoje nesse time do Louser, ele usando o Maranhão na saída de bola pelo lado esquerdo, né? Ao invés dele centrar o Maranhão, ele soltava o Elias pela direita, soltava o Formiga pela esquerda. Aliás, e aí ele trazia um zagueiro para o lado direito, que era o Pagnussá, centralizava o Romano e o Maranhão fazia a saída de bola pelo lado esquerdo. Foi uma movimentação diferente que eu vi em relação ao jogo lá de Ouvidor. Mas ele manteve a mesma estrutura de marcação, sim, Aurélio? Só para não esquecer, ele tentou isso no início do jogo. Só que esse lance gerou aquele primeiro ataque do Maranhão erra o passe, ele né? Foi erra. Eu acho que por ele ter errado, ele consertou aquela situação. Ele abortou, né? É verdade. Aí o Vila marcando do mesmo jeito, no 4-4-2, em alguns momentos mudando para um 4-5-1, mas prioritariamente um 4-4-2, e o Vila novamente muito forte nessa bola longa da intermediária, usando o João Vieira muito nessa jogada, e o Vila muito bem pelos lados. Eu tenho achado o Vila muito forte pelos lados de campo. Foi forte lá em Ouvidor, foi forte hoje contra o Oba, no Oba contra a Napolina. O primeiro gol sai de lado de campo, o segundo gol sai numa jogada que vem numa diagonal do lado para dentro. Então, assim, eu tenho achado o Vila num desempenho muito bom no lado de campo. O Marquinhos Gabriel, no primeiro tempo, ele foi aquele cara de uma jogada, mas uma jogada decisiva, porque ele leu muito bem o lance, tanto que ele chega livre para finalizar aquela jogada de cabeça, ele quase pega o rebote ainda, mas o rebote acaba passando um pouquinho por cima dele, sobra para o Emerson fazer o gol. Quem eu não gostei no primeiro tempo e depois não gostei no jogo também foi o De La Torre. Eu achei o De La Torre fora do jogo quase que completamente, assim, não participando, não finalizando, não sendo uma opção. O De La Torre fez um jogo, ao meu ver, muito apagado. E gostei muito outra vez da lucidez do João, tanto no primeiro como no segundo tempo. Mas a defesa do Vila, mesmo sem tomar gol, no primeiro tempo ela já dava indícios. A Napolina chega num lance, a Napolina no primeiro tempo ela atacou mais pelo lado direito, no segundo mais pelo lado esquerdo. Mas ela chegou numa jogada com muito perigo no cruzamento do Pacajus, que o Tanque por muito pouco não tocou na bola. Se ele toca na bola, fatalmente ele empataria o jogo ali quase no bico da pequena área. E depois teve aquele lance da falta também, que o Ayrton fez uma boa defesa na cobrança do Dudu. As chegadas da Napolina eram esporádicas, mas elas deixavam para a gente a clara evidência de que o sistema defensivo do Vila hoje é o ponto fraco da equipe. Eu acho que isso está muito nítido, que o sistema defensivo do Vila, mesmo sem tomar gol no primeiro tempo, mas ele já sinalizava isso. Mas quando terminou o primeiro tempo 2-0, eu estava mais tranquilo com o Vila do que lá em Ouvidor, sabe? Eu achei que o Vila não passaria por sufoco no segundo tempo, como passou. No segundo tempo a gente vai falar agora, mas para mim teve essa queda do Vila e um crescimento da Napolina. A Napolina do segundo tempo foi bem melhor do que a Napolina do primeiro tempo. Como é que você viu esse segundo tempo lá no Oba, Charles? De fato, a Napolina que cresceu e se aproveitou, como o Aurélio citou, um pouco do condicionamento do Vila? Eu acho que o 2-0 é algo assim que traz para quem tem essa vantagem um relaxamento, né? Isso é muito do futebol, né? Você tem às vezes, aquele time que está ganhando 2-0 e o técnico está ali, não, vamos fazer 3, vamos fazer 4. Mas a maioria, evidentemente, né, existe aquele relaxamento e a Napolina, Juliésia, mostrou qualidade. Mostrou ter um time
bem treinado pelo Flávio Trajura, né? E no momento que o Vila deu uma fachada, ela foi para cima, né? Começou a criar oportunidades, teve volume de jogo e faz o gol. Por falar no gol, mandei até agora há pouco no grupo nosso aí, né? O lance, eu gravei o lance aqui na tela do computador do gol do Juan, o primeiro gol da Chata, né? Eu vi novamente o lance, eu tive a mesma impressão que eu tive da primeira vez que eu vi na televisão ao vivo. O jogador estava um pouco à frente aí do Thiago Pagnussá no momento do lançamento. Até que será que esse cara partiu no campo de defesa? Não. O próprio passe já foi no campo de defesa do Vila, né? Então para mim, o jogador estava em posição irregular. Agora, o segundo tempo foi movimentado, o Vila consegue dar uma recuperada depois que toma esse gol da Napolina. As alterações trazem aí uma dinâmica já diferente, né? O Vila abre de novo a vantagem e parecia que o jogo estava decidido. Eu até levantei, vim aqui para o computador assim, deixei a televisão aqui ligada para fazer o texto para o Diário de Goiás. Eu sentar na cadeira, o gol da Napolina, eu voltei para assistir o jogo com mais atenção, né? E a Napolina desconta e, como disse o Aurélio, né? O torcedor do Vila, ainda bem que terminou com 5 minutos de acréscimo, né? Porque a Napolina estava muito próxima de estragar ali o resultado, de chegar ao empate. Aí seria um baita resultado para a Chapa, né? Empatar com o Vila Nova fora de casa. Mas, repito, o placar para mim justo, né? O Vila soube aproveitar as oportunidades que teve e o placar não teve alteração, né? No sentido de um erro absurdo de arbitragem, né? A Napolina não fez um terceiro gol por conta... Se a Napolina empata, a gente poderia estar comentando aqui, ó, o primeiro gol estava impedido, né? Houve irregularidade, mas o placar de 3-2 faz justiça ao que o Vila Nova apresentou aí. Vila, 2 jogos, 100% de aproveitamento, tranquilidade com o Humberto Louser, seguir trabalhando o time aí nessa pré-temporada. O Vila segue em pré-temporada, apesar de já ter realizado 2 jogos. É isso aí, torcedor, deixa o seu voto aí no craque do jogo, deixa eu até pegar a parcial aqui, como é que está essa parcial aqui até o momento do craque do jogo. São 4 concorrentes, deixa eu ver aqui como está a parcial. Ixi, o Emerson Urso está ganhando com 56%, Marquinhos Gabriel com 29%, o Wesley e o Matheus Chaves têm 8% cada um. Então, Emerson Urso aí com uma grande vantagem como craque do jogo. Aurélio, como é que você viu o segundo tempo? De fato, foi a Napolina que conseguiu superar o Vila, ou você viu o Vila perdendo força física e isso fez com que a Napolina conseguisse levar tanto perigo como levou ao Vila na segunda etapa? Acho que é um misto das duas coisas, Jolie. Como você bem falou no debate hoje, a Napolina, em todos os jogos da segunda divisão, com o técnico, que é o técnico da Napolina hoje, foi um time que propôs jogo. E aí, no segundo tempo, com um placar de 2-0, não restava outra coisa a não ser ir atrás. E aí, viu-se o Napolina aproveitando muito a fragilidade física do Vila. Acho que esse foi o jogo que ficou mais evidente. Acredito que muito por conta do gramado pesado, também por conta dos jogadores o time ter jogado numa intensidade até alta no primeiro tempo. Achei que o Vila estava numa intensidade boa no primeiro tempo. Então, o segundo tempo sentiu muito. E aí, aquele lado direito do Vila, que é o lado esquerdo do ataque da Napolina, virou o ponto onde a Napolina achou um porto seguro ali. Tanto que esse primeiro gol, que depois vendo esse vídeo do Charles, para mim ficou muito nítido que estava impedido. Mas é um gol em que o lado direito está dormindo mais uma vez e o jogador da Napolina ganha espaço, faz o gol, muito sozinho. Depois disso, o Vila tem muita dificuldade, tem um pouco mais de dificuldade até de trabalhar a bola, porque a Napolina subiu as linhas e teve muita disputa no meio de campo, até os comentários que a gente via ali, os torcedores estavam juntos, é que o Vila tinha perdido um pouco o meio de campo, e o time, com esse cansaço, a Napolina está começando a ganhar o meio de campo, mas aí o Marquinhos Gabriel acha o terceiro gol, e aí talvez naquele momento
entendi que, 3-1 agora é o sossego, mas logo em seguida, no mesmo lado direito da defesa do Vila, a Napolina acha mais um gol, que eu não vi o lance ainda pela TV, mas do estádio, para mim, o Ayrton falha, sim. Eu vi até alguns comentários falando que não foi falha, mas para mim ele falha, sim. Então, e aí a Napolina praticamente sobra. Você vê o Vila com muita dificuldade para sair com a bola, com muita dificuldade para criar alguns lances. Até teve momentos que o Vila teve algum espaço, mas faltou perna mesmo para sair. A Napolina chega 2, 3 vezes ali com muita possibilidade de fazer o gol. Até esse lance de cabeça, o pessoal que estava lá do estádio já estava praticamente dando o gol como certo. Então, acho que a Napolina sobrou fisicamente, mas tem muita técnica, é um time muito organizado, é um time que vai dar muito trabalho. Eu acho que é o time que está despontando aí do interior, como sendo o time que vai dar trabalho para os times da capital, e deu trabalho para o Vila no segundo tempo. Outra vez, eu não gostei de grande parte do segundo tempo do Vila, como eu não tinha gostado lá em Ouvidor. Achei defensivamente um time frágil, viu o Vila com fragilidades defensivas, porque a Napolina no segundo tempo ela fez 2 gols, ela perdeu um gol esse de cabeça com o Davi Torres, antes desse de cabeça com o Davi Torres, já ali por volta dos 43, o Matheus Chaves limpou a defesa ali quase no bico da pequena área e chutou por cima do gol, uma chance claríssima de fazer o gol de empate ali. No primeiro tempo, a Napolina teve uma chance boa também com o Yuri Tanque, que ele por muito pouco não toca na bola e faz o gol. Então, assim, a Napolina criou bastante, me jogando fora de casa. Ela teve pelo menos 5 oportunidades claras de marcar o gol. Fez 2, né? Aproveita, nem vou contar a falta, que foi uma boa falta, mas a falta não é aquela oportunidade claríssima, né? Méritos para o jogador ali que bateu bem. Concordo com você na questão do Ayrton. Para mim, nitidamente, o Ayrton falhou no segundo gol. A bola passa por baixo dele ali, falha clara do goleiro do Vila no segundo gol da equipe da Napolina. Olhando o lance aqui também do impedimento, fiquei com a sensação do jogador estar impedido, mas tive uma sensação nítida que o Thiago Pagnussá não deu conta correr com o cara também, sabe? Assim, ele é o cara da sobra, né, Gerli? E ele foi ficando muito para trás, né, Charles? Assim, parecia que tinha uma disputa e depois não tinha. Né? O lance parecia que eles iam disputar o lance, depois não. O Thiago Pagnussá correndo atrás do jogador da Napolina. E depois, no segundo lance, outra enfiada de bola no meio entre o lateral e o zagueiro do Vila. É quando sai o gol. O Ayrton falha, mas você tem uma falha antes também de marcação ali. Então, não gostei do segundo tempo do Vila e gostei do segundo tempo da Napolina. Achei que a Napolina foi um time, claro que estava perdido, estava no desespero, mas a Napolina não tomou contra-ataque do Vila, por exemplo. Ela não foi aquele time que se atirou para o ataque e ficou tomando contra-ataque, 2 contra 2, 3 contra 3, não. Ela foi para cima, dominou, jogou dentro do campo do Vila, mas não deu espaço para o Vila contra-atacar, para o Vila fazer bola longa. Foi um time muito organizado e muito consciente do que queria fazer no segundo tempo. E fez um segundo tempo muito bom. O segundo tempo da Napolina foi um segundo tempo muito bom, porque eu mesmo já tinha considerado a Napolina fora do jogo quando nós fomos para o intervalo. E no segundo tempo eu vi um time capacitado, conseguindo jogar dentro do campo do Vila e sem sofrer defensivamente com o Vila. Tomou o gol, né, numa jogada que o Charles até citou, que o Rafa Silva participa dela, também tem na sequência uma dividida ali pelo lado esquerdo do ataque do Vila, que a Napolina perde essa dividida, e aí a bola vai até o Rainer, e ele faz o cruzamento, e o Marquinhos Gabriel faz o terceiro gol do Vila. Foi o lance que a Napolina falhou defensivamente naquele ali, principalmente nas 2 disputas que ela perdeu, mas de um modo geral, achei que a Napolina fez um segundo tempo muito bom no Oba, e teve muito próximo de complicar o Vila Nova. É uma equipe que a gente precisa ver esse time jogando contra os times do interior, né? Porque às vezes é um leão contra o time da capital, vai jogar contra o do interior, não é o mesmo leão. Mas nesse nível e crescendo, como a tendência é crescer, eu acho que a Napolina tende a dar muito trabalho. Vamos eleger também aqui o craque do jogo. Quero ouvir a opinião de vocês. Começa por você, Aurélio, para você, quem foi o melhor jogador em campo nessa vitória do Vila sobre a Napolina? O melhor jogador em campo, para mim, não está na lista. Para mim, mais uma vez, o melhor em campo foi o João Vieira.
Eu acho que é muito merecido o Emerson Urso ganhar o melhor em campo, por ele ter entrado tão bem e ter feito gol, mas para mim o João Vieira, mais uma vez, é o regente do time do Vila. Passo a ressalva pelo ótimo primeiro tempo do André Luiz, mais uma vez. Vai se mostrando que é um jogador muito importante. Ele ainda precisa chegar na parte física para que no segundo tempo ele não fique tão cansado quanto ele ficou. Eu vou até baixar um pouco a guarda, porque o campo estava muito pesado. Mas entre os nomes, Emerson Urso, merecido. E faço também uma ressalva que o Marquinhos Gabriel fez uma boa partida, diante até pela partida fraca que ele fez lá em Ouvidor. Eu acho que foi o primeiro tempo, no geral, o time se comportou bem. Então, o meu eleito aqui dessa lista é o Emerson Urso. E para você, Charles, quem foi o craque do jogo nessa vitória do Vila sobre a Anapolina 3-2? Vou ficar com o atacante Emerson Urso, né, que entra ali no lugar do Janderson. E ele não jogou o primeiro jogo, né? Ele não foi né, relacionado com o primeiro jogo, mas deixa sua marca aí nesse primeiro jogo dele no Campeonato Goiano. Né? Tomara que ele consiga fazer todo o Campeonato Goiano, né? O Vila conquistou o título ano passado, e muita gente pensou, o Emerson Urso não fez falta, mas fez, pelo que ele vinha jogando, né, até o momento da contusão, né, fez falta ali no Campeonato Brasileiro da Série B, ele ficou boa parte fora da competição, então eu voto nele. Mas sobre o que o Aurélio disse do João Vieira, eu me permita assinar embaixo, Aurélio, é um jogador que corre muito, sabe, ele se entrega bastante. Eu vi aqui o momento que ele sai de campo, sai realmente muito cansado. Eu acho que foi por isso que saiu, né? Não foi ali uma alteração do ponto de vista técnico, tático. O jogador está mal, então eu vou colocar um jogador com uma característica diferente. Né? Ele saiu porque estava muito cansado, né? Então é um jogador que encontrou a posição dele, né, durante o Campeonato Brasileiro da Série B, né? É segundo volante. Eu até disse essa semana, é onde eu consigo atingir o meu ápice. Né? Essa ressalva sobre o João Vieira, que é um jogador extremamente regular com a camisa do Vila. E que cresceu muito, né? E muito lúcido, não é bom ver o jogador lúcido jogando, né? O jogo fica diferente quando a bola passa nos pés dele. Então, o João, sem dúvida, jogador de um grande desempenho, no final da Série B do ano passado, né, no segundo turno da Série B, desde a chegada ali do Turra, e também nesse início de temporada ele começa muito bem, começa voando, o volante colorado. Então o Emerson Urso eleito aqui por nós e pelo torcedor como o craque do jogo Vila Nova e Anapolina.